Em escrevendo sobre a conceituação de erro médico, Raul Canal, o presidente da ANADEM, inicia citando de um autor desconhecido que os erros médicos são cobertos pela terra. A história mostra, salvante alguns períodos, que a responsabilização por erro médico foi rigorosa. É certo que, em determinada época, a prática da medicina estava intimamente ligada à religião, tanto que o médico era visto como intérprete dos deuses. Todavia, em outras, a responsabilização por erro na prática da medicina foi absolutamente rigorosa. No Código de Hammurabi, por exemplo, em 1750 a.C., mais ou menos, eram previstas penas severas aos médicos que praticassem lesões corporais ou matassem homens livres e escravos, como forma de evitar futuros erros. Por exemplo, se em uma intervenção cirúrgica o paciente viesse a morrer, a mão do médico seria cortada. Na Roma Antiga, outro exemplo, era comum que médicos fossem escravos ou libertos. Sua função era servir às grandes famílias, que também tinham poetas, músicos e etc. Durante a Lei Aquília, que foi um plebiscito aprovado entre o final do século III e início do século II a.C., considerado o marco da responsabilidade civil na época de Justiniano, previa-se a pena de morte ou deportação do médico culpado pelo cometimento de erro profissional. Mas no Império de Augusto, em 27 a.C., a profissão do médico começou a ter algum prestígio e assim o pensamento sobre a responsabilidade médica começou a evoluir, passando pelas idades média e moderna. Foi somente em 1335, todavia, por édito do rei de França, Jean I, que o exercício da medicina restringiu-se aos diplomados em universidades. Antes, a prática era realizada por sacerdotes, feiticeiros, escravos, curandeiros, magos e até mais tarde por barbeiros. Poucos tinham realmente conhecimento sobre a medicina. E assim vem a responsabilidade civil médica passando pelo direito canônico, pelo direito francês, cuja doutrina e jurisprudência serviu de parâmetro para muitos países, inclusive para o Brasil. Mas como tudo evolui, há, consequentemente, modificações de conceitos, posições e interpretações. No Brasil, por exemplo, pelo advento do Código de Defesa do Consumidor, já está praticamente pacificado nos tribunais pátrios que os médicos hoje são considerados meros prestadores de serviço e os pacientes como consumidores de serviços médicos. E, quando não satisfeitos ou quando se sentem vítima dos chamados erros médicos, recorrem à justiça. O Código de Defesa do Consumidor, hoje, é uma sobreestrutura jurídica importante, podendo-se afirmar, inclusive, que, tal qual é a CLT para as relações de trabalho, o CDC é para as relações de consumo. São legislações dirigidas a determinados segmentos da população e, por isso, prevalentes sobre qualquer outra norma que com ela se conflitam. É claro que a modalidade da responsabilidade apregoada no Código de Defesa do Consumidor, no tangente aos profissionais liberais, será sempre analisada mediante a verificação da culpa, como prevê o parágrafo 4º do artigo 14. Logo, como o exercício da medicina trata da vida, aos pacientes consumidores desse serviço se recomenda a busca de bons profissionais médicos. Aos médicos, efetivamente comprometida com a Lex Artis Médica, pertine atentar-se às cautelas de um eficaz sistema de gerenciamento de risco e o bom relacionamento médico-paciente é um item. É isso. Muito obrigado.